Oi, gente, boa noite. Mais uma vez estou aqui para gravar para vocês. Desconsiderem os barulhos de fundo, porque está todo mundo acordado aqui em casa. E fomos num toque de Jurema, fomos muito bem recebidos pelo pessoal da casa. Todo mundo lá, o povo é maravilhoso. Foi muito bom, foi uma experiência muito linda para mim, que eu vou guardar para sempre. Viu? Muito obrigada a todos que nos receberam dessa forma. Minha gente, hoje eu vou falar um pouquinho de respeito entre o pai de santo e o filho de santo, porque eu acho importante ser mencionado isso, principalmente aqui que tem muita visualização, de pessoas que me conhecem, de pessoas que não me conhecem, mas que gostam, né, do tema. Então vamos lá. Vou falar da primeira experiência que eu tive em relação ao respeito no terreiro entre mim e meu pai de santo. Ele é uma pessoa de muita força, né? Ele tem uma devoção a Exu, como muitos de nós temos, assim como eu também tenho, até por conta da relação minha com a pombogira cigana, minha pombogira, que é muito firme. Então, eu tenho uma admiração pela linha de esquerda. Geralmente, as pessoas têm mais admiração com a esquerda que eu me refiro é a linha dos Exus, das pombogiras, porque a energia deles, é mais próxima do ser humano, pelo menos é assim que me passa. Porque eles foram vivos, cada um tem sua história, cada um se passou num canto diferente. Então, o ser humano geralmente tem mais apego com a esquerda. Eu não sou diferente. Mas temos que aprender, evoluir e reconhecer o valor de todas as linhas, não só de Exu e Pombogira, né? Então, assim, a minha relação com ele, enquanto a respeito, no começo foi muito boa, né? Como todo relacionamento, no começo tudo é flores, né? O nosso relacionamento não foi diferente. Eu vivia muito na casa dele, todos os finais de semana a gente se reunia, eu e as outras meninas. Nessa época eu não tinha um filho de santo homem, até que começou a chegar os meninos, os rapazes. Inclusive meu marido também chegou depois de mim, ele chegou lá no terreiro para ser filho de santo, foi batizado na casa e é meu marido e meu irmão de santo, né? Então, assim, a gente, enquanto médium, a gente tem muita fragilidade. Lógico que o pai de santo também tem, mas o médium eu acredito que tenha mais, porque a gente é muito inseguro, principalmente quando se é rodante. Rodante, gente, para quem não sabe, é quem recebe. Para quem incorpora os espíritos, né? Porque no terreiro tem vários cargos, e não só o médio rodante. Tem o combone, tem o ponta de corrente, tem muita coisa. Então, para quem recebe, a insegurança é muito grande. Você nunca, primeiro de tudo, você nunca sabe se é você ou se é a entidade. Você nunca sabe se está certo, se está errado. Então, você tem que ter muita força e tirar as dúvidas. Perguntar, saber, procurar se aprofundar, né, nas suas entidades, procurar conhecer a história, procurar conhecer tudo, porque ali é seu. Você está zelando pelo seu ori. Então não é só esperar pelo Pai de Santo. A gente também tem que correr gira pra gente. Quando tá numa gira, responder aquele axé da entidade, bater palma, cantar, tudo isso compõe uma gira. E não só o tambor e a entidade sozinha lá, soltando seu ponto e sozinho. Não se faz uma gira sozinho. Então a gente tem que ajudar. Até quem não incorpora tem a sua forma de trabalhar, tem o seu axé em particular. Então a gente tem que respeitar todos os tipos de mediunidade. Quem incorpora não tem mais valor do que quem não incorpora. Isso não existe. Não existe. E se alguém disser que existe, é mentira. Eu só sou uma filha de santo, mas isso eu posso lhe afirmar. Quem lhe disser que o médium que recebe tem mais valor do que qualquer outro cargo dentro de um terreiro, está redondamente enganado. Isso é um absurdo. Todo mundo tem o seu valor. Se não fosse assim, não existiriam os cargos. Enfim, voltando ao assunto. Na questão de respeito entre mim e ele, no começo foi muito bom, tudo eram flores, até que o tempo começou a passar e tanto eu comecei a mudar, porque o meu ori mudou. O ori, para quem não sabe, gente, é a cabeça. Meu ori mudou,
Claro, porque eu fui começando a trabalhar, eu fui começando a receber minhas entidades, eu fui começando a dar consulta. E com o tempo, pessoas no terreiro, durante a gira, procuravam minhas entidades para conversar. E ele não gostava. Não gostava, não podia, não queria. Não só eu, assim como também a Fernanda, que é minha madrinha, que eu falei dela ontem. Inclusive, eu vi ela agora, saí da casa dela agora. Um cheiro para todo mundo. E a Fernanda, outras irmãs de santo, irmãos de santo, não podiam dar consulta. A entidade que era para se manifestar com consultas na gira era só a do Pai de Santo. Gente, daí já começou a me gerar uma dúvida enorme. Tipo assim, então, vamos supor, a minha preta velha vem, alguém vem falar com ela tem que ficar muda. Ela não pode falar com ninguém, né? Não sei, porque as entidades descem para trabalhar. Essa questão de dizer que o filho de santo não pode atender, claro, depende muito do tempo e tal, mas um filho de santo que já tem um certo tempo de terreiro, as entidades vêm para trabalhar. E ele não gostava. Enfim, não é que eu fosse teimosa, é porque não tem como. A entidade desce, ela vem trabalhar, ela não vem beber, ela não vem fumar, não é só isso. Tem todo um fundamento por trás e um motivo daquela bebida, daquele fumo, do cigarro, do cachimbo. Tudo tem um fundamento por trás, nada é à toa, né? E aquilo me incomodava. Quando eu via ele fazer, quando eu estava em terra, como a gente chama, quando eu não estava incorporada, mas estava participando da gira, aquilo me incomodava. Quando eu via o semblante dele mudar, quando um consulente na gira aberta procurava se consultar com uma entidade dos Filhos de Santo, aquilo me incomodava. Me incomodava. Enfim. E aí foi passando o tempo, e eu naquela dúvida, e ele só dizia que não podia, que não podia, que não podia, que não podia. Enfim, não questionava muito, mas não me agradava e não agradava as outras pessoas do terreiro também, porque a gente, entre si, a gente conversava, os filhos de santo e as filhas de santo, e a gente ficava se questionando o porquê. Não tínhamos autorização para visitar outros terreiros, só com ele. Isso aí é muito particular de cada pai de santo. Por exemplo, o pai Marcelo, que é o meu pai de santo, ele autoriza, sim. Ele autoriza. Mas porque conhece a minha índole, me conhece. Estamos nos conhecendo, mas podemos dizer que já nos conhecemos em boa parte da nossa conduta. E eu sou muito sincera em dizer, pai, fui convidada, assim, 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 o que é que o senhor me diz? Ele fala, vá, minha filha, me orienta como é que tem que proceder, tá? Mas eu vou sozinha, até porque ele mora muito distante, né? E mesmo assim, mesmo que não morasse, ele dissesse assim, não vá, eu ficava em casa. Fazer o quê, né? Então, é assim, me magoava. Porque quando a gente entra para trabalhar, aquela batida do atabaque chama a gente. E quando a gente já está ali no pé do atabaque, que a gente começa a sentir as entidades se aproximando da gente, é uma força que só quem recebe é quem sabe. E para quem gosta de trabalhar, para quem gosta da religião, para quem se doa da forma que eu me dou, dói você saber que você vai trabalhar, mas que a sua entidade está ali, ela tem que ficar quietinha, caladinha, como se ela não estivesse nem em terra. A única coisa que a gente era autorizada, as nossas entidades eram autorizadas, era soltar o ponto, né, que a gente chama curimba, que era curimbar, que era beber, que era fumar, isso a gente tinha autorização. Mas e aí? E a consulta? E o trabalho? Porque o médium sem trabalho, ele não firma a cabeça. Não firma. Então, ele tem que estar trabalhando. Quanto mais se trabalha, melhor se fica, mais firmeza se ganha. Tudo tem uma razão de ser. Então, como lá no outro terreiro de Umbanda, eu não podia nada, minhas entidades não podiam nada, e eu não podia nada, e aquilo ia me magoando, ia me sufocando. Ia me sufocando. E aí eu começava a questionar ele, e ele dizia para as outras pessoas, para mim não, que eu tinha postura de mãe de santo.
Até hoje eu tô procurando saber o que é uma postura de mãe de santo. Enfim. Que eu tinha postura de mãe de santo, que a forma de eu me sentar numa mesa, até isso ele dizia, que a forma de eu me sentar numa mesa tinha uma altivez, só que ele não falava com essas palavras, e que eu queria ser mãe de santo. Tínhamos o grupo da casa, né, que ele participava, onde todo mundo dava bom dia, boa tarde, boa noite, tomava-se a bênção do pai de santo, dos pais pequenos da casa, dos irmãos de santo, a gente trocava a bênção no grupo, e tínhamos o grupo dos filhos, onde a gente postava meme, onde a gente tirava dúvida um do outro, onde a gente se abençoava, onde a gente trocava opiniões. Tínhamos o grupo dos filhos, até então autorizado por ele e incentivado por ele. Vocês têm que ter o grupo de vocês, que é para poder, quando tiver gira, um vai saber o que é que vai levar, um leva a bebida, o outro leva o cigarro, e um leva um vinho, o outro leva uma cachaça. Então tinha que ter aquela combinação, porque a gente tinha que levar o material para poder as entidades trabalhar, né? E aí era melhor que a gente conversasse entre nós filhos, porque quem levava era a gente. Então era isso que era decidido no grupo. Aí tipo, ia ter uma festa, vamos fazer a lista da festa, vamos ver aqui, minha gente, quem pode dar o quê, entendeu? E ele começou a implicar, começou a dizer que eu queria ser mãe de santo, que ele queria saber do grupo dos filhos e não sei o quê. E aqui acolá tinha alguns filhos que davam celular e ele olhava, só que não tinha nada demais. Não tinha. Não tinha falta de respeito com ele, não tinha falta de respeito com a religião. Não tinha. Era só realmente coisas mais leves, mais divertidas, para poder amenizar, às vezes até um estresse que tivesse rolado na gira. Ou depois da gira, ou antes. Coisas de filho de santo. Quem é filho de santo sabe. Tem os memes, tem as coisas que a gente ri, que a gente compara, mas é só brincadeira, nada com falta de respeito com a religião. E aí eu lembro que já próximo à minha saída, aconteceu uma coisa que me marcou. Entraram umas pessoas novas, que elas continuam lá até hoje, desejo muito sucesso, mas vou contar. Ele se chateou comigo por um episódio X, que eu não venho ao caso eu contar, talvez, dependendo da situação, talvez um dia eu conte aqui no canal, mas foi bobagem, ele fez tempestade em um copo d'água, né? E aí ele foi e disse para os filhos novos que eu, tipo assim, como se eu quisesse comandar, como se eu quisesse dominar, né? E ali o pedaço era dele e eu estava querendo dominar. Nem parecia que era fala de um pai de santo. Parecia que ele realmente estava disputando comigo alguma coisa. E eu não sei até hoje o que seria isso. Enfim. Eu não sei o que é que essas pessoas pensam de mim, também não me interessa saber. Não me interessa. Eu me interesso pela minha casa, pelas pessoas que gostam de mim, pelas pessoas que querem a minha presença. Enfim. Até bloqueei um dia desse. Porque eu via que eu postava umas coisas e o pessoal olhava, eu não falo, tenho amizade. Então, nunca falaram comigo. Muito pelo contrário, recebi todo mundo bem, né? E depois, quando ele mandou me jogar aos pés, me jogaram aos pés. Então, pronto. Aí ele tinha esse dizer que eu tinha postura de mãe de santo. Que não sei o que, beleza. A diferença do primeiro terreiro, do primeiro pai de santo, enquanto essa questão de respeito das minhas correntes, as correntes que a gente chama, gente, é a forma de trabalhar. Vocês não têm noção. O meu pai, o pai Marcelo, ele tem um respeito tremendo por qualquer entidade, principalmente as entidades dos filhos dele, que são dele, os filhos. Então ele quer conhecer. Quando eu estive na casa dele, teve um dia, tipo assim, é uma característica minha. Eu fico muito gelada. Se a cigana estiver muito perto, eu fico muito gelada. E aí, ele tem uma força muito grande, o pai Marcelo. E eu chegava perto dele, eu ficava um picolé, parecia que eu estava morta. E aí ele disse, minha filha, nós vamos chamar as moças hoje. Primeiro, ele chamou por boiadeira. Minha gente, vocês não têm noção da força do boiadeiro do meu pai. Não assim, em todos os aspectos, é claro, mas eu digo assim, vocês não têm noção do que foi pra mim.
E eu tenho, assim, uma mania, que é uma mania boa, que quando a entidade está em terra, que eu sinto que ela está em terra, que ela está firme, eu chamo por ela no pensamento e peço a resposta para aquele problema que eu estou passando. E eu sou de Oxum, fazer igual o pai, eu sou chorona, sou. Mas ele soltou um ponto que eu nunca tinha escutado. Mas era tudo o que eu queria que o meu primeiro pai de santo tivesse feito. E quando eu pedi resposta, o boiadeiro aqui no meu pensamento, quando eu firmei minha cabeça que eu pedi resposta, ele soltou o ponto mais lindo que eu já ouvi na minha vida. Que ele é assim: eu vou ajuntar os meus discípulos, que é pra levar pro tronco do Jurema, pra receber o conforto da Jurema. Ô mestre, vem ver, me ensinar a trabalhar, pra receber o conforto da Jurema. Ô mestre, vem ver, me ensinar a trabalhar. Minha gente, bateu tão fundo, sabe assim, no meu coração, que eu sabe, era tudo que eu queria. Porque quando o filho de santo entra na religião por amor, como eu estou, a gente só quer aprender. A gente só quer uma pessoa que oriente, que dê valor ao que a gente traz. E hoje eu posso dizer que eu encontrei. Esse ponto mexe muito comigo. E o pai Marcelo é uma pessoa muito sensível e muito atenta aos filhos. Muita. Eu só tenho a agradecer a esse homem. Por ele ter aparecido na minha vida. Por ele ter nascido, por ele aparecer na terra. Porque ele é uma pessoa de muita valia para mim. Tem um grande valor para mim. E de uma forma que eu me lembrei do boiadeiro dele essa semana. E eu falei para ele: pai, tô com tanta saudade de você, seu marido. Que é um amor de pessoa. Que eu fiquei apaixonada do filho dele, de tudo. E eu me lembrei muito do boiadeiro e me lembrei muito do ponto, só que eu não sabia o ponto direito. Aí eu peguei e falei pra ele, eu disse: pai, eu passei o dia me lembrando do seu boiadeiro. Tava no trabalho, passei o dia me lembrando dele e me lembrando daquele ponto que eu amei. Aí ele foi, riu, aí mandou um áudio e disse assim: qual foi, minha filha, o ponto que você gostou? Aí eu disse assim: pai, eu não sei direito, eu sei que é aquele que fala dos discípulos. Pronto, o áudio em seguida, quando ele cantou, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, porque é um respeito que ele tem comigo. Ele mostra que está preocupado e diz: minha filha, quando você quiser fazer chamada de vídeo, você pode fazer, sabe? E eu realmente estou com muita saudade e respeito muito aquele homem. Agradeço muito a Deus e a Exu por ter colocado aquele homem na minha vida, depois de tanta coisa que eu já passei. Agradeço muito. Então, minha gente, na minha opinião, o pai de santo deve sim respeitar o filho de santo, porque ele foi filho de santo. Ele foi Yaô, antes de ser Yaô, ele foi Abiã, depois de Abiã foi Yaô, né? E a gente vai crescendo dentro da religião. Então, o pai de santo, ele já vem dessa caminhada. Ele já vem, ele já sabe como é que é. Ele não precisa maltratar você para se fazer respeitar, para se fazer entender. Você não precisa sentir medo do seu pai de santo. Né? Porque eu conheço muita gente que tem medo do pai de santo, tem pavor, é apavorado. Tem pai de santo que grita, que dá na cara dos filhos. Tem. Infelizmente ainda tem gente assim. Eu só sei, gente, que é muito amor envolvido. Muito. Eu sinto assim que eu já conheci o pai Marcelo de outras vidas. Só pode, porque não tem como. Não tem como. Eu saí da minha cidadezinha, interior do Ceará, 24 horas de viagem para chegar na casa daquele homem. Sozinha. Sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém. E ele me acolher da forma que ele me acolheu. E me respeitar. Me botar para trabalhar, para ver o meu potencial.
Eu me surpreendi quando eu despertei. Eu trabalho com a malandra. Eu acredito que muita gente conhece. Maria Navalha. Maria Navalha tomou meio litro de pitu. Pra quem conhece pitu, o negócio é forte. Quando eu despertei, eu nem acreditei. Mas enfim, quem tomou foi ela, não foi eu. E no próximo vídeo eu trago ela pra vocês saberem como é que é esta malandra na minha vida, que também é muito porreta. Adoro ela, Ave Maria. Então, minha gente, é isso. Respeitem a casa de axé de vocês. Respeitem os irmãos de santo. Respeitem os pais de santo. Respeitem os visitantes. Saibam entrar e saibam sair de todos os lugares, que vocês sempre vão ser bem recebidos. Certo? Então, fiquem com Deus. Oxalá abençoe, Exu guarde todas as horas, todos os dias, todos os momentos. E eu só desejo coisas boas a todos vocês. Agradecer mais uma vez, pedir que vocês não deixem de curtir, né? Compartilhem, curtam. E fiquem sempre aqui comigo, que todos os dias eu vou estar aqui. Seja a hora que for, se eu assumir esse compromisso, eu vou até o fim. Tá certo? Então, meu beijo de boa noite a quem vai ficar acordado boa madrugada. A quem está bebendo por uma hora dessa, cuidado. Cuidado com a vida, tá bom? Muito obrigada, minha gente, por mais uma vez estar fazendo meu canal crescer. E deixe seu like. Não só assistir não, me ajuda a fazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo. Axé.